Querida, pensei bem e conversei com minha mãe. Estamos prontos para te dar mais uma chance. O marido voltou cheio de entusiasmo e esperanças. Ele desistiu do divórcio assim que soube da herança considerável deixada para a esposa abandonada. Mas a alegria durou pouco. Uma surpresa inesperada arruinou todos os seus planos. Olá, meus queridos! Encerramos nossa seleção de histórias com uma lembrança importante. Apesar de todas as dificuldades, a família continua sendo o bem mais precioso da vida. Desejo a vocês uma escuta acolhedora e reflexões cheias de ternura. Vera sonhava em ter filhos desde que se entendia por gente. Mesmo quando ainda era criança, só brincava com bonecos que pareciam bebês de verdade. Ela os banhava, alimentava, trocava as fraldas, lia histórias e imaginava como seria quando tivesse seu próprio filho. Os pais riam e diziam que aquilo passaria. Mas quando nasceu o irmãozinho de Vera, perceberam que a menina era uma babá nata. Nada a deixava mais feliz do que cuidar dele. Amava suas bochechas macias, o sorriso desdentado e o balbucio confuso. Tornou-se a principal ajudante da mãe, que suspirava e dizia: "Se não fosse a Verinha, eu teria enlouquecido durante a licença maternidade." A menina, modesta, apenas dava de ombros e respondia sorrindo: "Isso não é nada. Quando eu crescer, terei 3 filhos." Ela ainda não sabia que nem todos os sonhos se realizam. Cresceu, sim, mas a vida tomou outro rumo. Bem diferente do que sempre imaginara. Primeiro vieram os estudos, aos quais se dedicou completamente. Depois, o trabalho, a carreira, o financiamento do apartamento. E aos 32 anos, Vera se deu conta, assustada. Na busca por estabilidade, 1/3 da vida havia passado, e ela continuava sem marido e sem filhos. Os ponteiros do relógio biológico já soavam alto. Os pais comentavam, as amigas lembravam, e até os colegas de trabalho insinuavam: "Já passou da hora, Vera. Se não for casar, pelo menos tenha um filho." Conselhos não faltavam. Mas homem digno de ser pai de seus filhos. Isso, Vera ainda não encontrara. Ela queria alguém bonito, mas também inteligente. Infelizmente, todos os que conhecia pareciam não servir. "Deixa eu te apresentar um amigo nosso", sugeriu um dia sua chefe, piscando o olho. "É um homem bom, trabalhador, simples e muito decente." "Ah, não sei. Acho meio constrangedor", hesitou Vera. Mas a diretora insistiu: "Não recuse logo de cara, Verinha. Ninguém tá te pedindo para casar. Vocês se conhecem, conversam. Vai que dá certo?" E deu certo. Ainda melhor do que ela imaginava. Georgie era surpreendentemente agradável e, acima de tudo, persistente. Primeiro insistiu num encontro, depois numa visita à casa dela, e em pouco tempo Vera foi levada por aquela correnteza de emoções. Quando percebeu, já estava completamente envolvida. Jorá apresentou a mãe, levou suas coisas para o apartamento dela e, pouco a pouco, instalou-se de vez em sua vida. "Vamos nos casar?" Ele não perguntou. Apenas a colocou diante do fato consumado. No dia seguinte, arrancou Vera do trabalho no horário de almoço e a levou direto ao cartório. No caminho, falava alegremente sobre valores familiares, apoio mútuo e compreensão. Vera apenas balançava a cabeça. Andando como uma novilha presa à corda, totalmente atordoada com a velocidade dos acontecimentos. Um mês depois, girava pensativa a aliança dourada no dedo e se perguntava se tudo não tinha acontecido rápido demais. Ao lado, o marido a abraçava, falando animadamente sobre sua mãe. "Verinha, você tá me ouvindo?" "O quê?" "Desculpa, eu estava pensando em outra coisa." "Eu disse que minha mãe ligou pedindo ajuda com o aquecimento." "E o que houve com o aquecimento?" perguntou Vera, confusa. "Os canos são velhos, precisam ser trocados. No momento, tô sem dinheiro no cartão, então paga você, tá bom?" Vera ficou surpresa, mas acabou concordando, achando que talvez fosse mesmo um problema urgente. Porém, logo tudo se repetiu. Agora a sogra precisava de uma banheira nova, depois do revestimento da varanda e, mais tarde, de uma máquina de lavar. "Jorá, dá um tempo", disse ela, exausta. "Amor, eu entendo que você queira ajudar sua mãe, mas veja bem, nós também precisamos de dinheiro." O rosto do marido se fechou. "Pra quê? Não tá tudo bem pra gente?" Vera acariciou a mão dele com calma. "Está sim,
mas logo teremos filhos. Isso vai gerar gastos. Eu só queria que até lá a gente tivesse uma reserva de segurança. E foi nesse momento que Jorá a surpreendeu. E como? Ele olhou para ela como se estivesse diante de uma pessoa tola, colocou a mão em seu ombro e disse lentamente: Vera, e quem te disse que a gente vai ter filhos? Ela ficou sem reação. Como assim? Eu te falei desde o começo que sonho em ser mãe. Ele deu de ombros. Então sonhe. Quem tá te impedindo? Mas eu nunca disse que concordava com isso. Querida, eu não gosto, não. E que tão bandida? Eu não gosto de crianças, nem pequenas, nem grandes, de jeito nenhum. Não pretendo ser pai. Eu tô satisfeito com você e com a nossa vida. Não preciso de mais nada. Portanto, dinheiro extra também não tem por que guardar. Jorá, mas eu quero filhos, murmurou ela com a voz embargada. Ele apenas sorriu com desprezo. Logo você vai desistir. Não vou enterrar minha vida entre fraldas e mamadeiras só para te agradar. O mundo de Vera desabou. Depois dessas palavras, ela olhou para o marido com outros olhos, e o que viu não lhe agradou. Um egoísta, desleixado, preguiçoso. Tudo aquilo que antes ignorava, agora brilhava como um sinal de alerta. Antes, ela tolerava seus defeitos acreditando que ele a faria feliz com filhos. Agora, nada mais fazia sentido. Sabe de uma coisa, Jorá? Eu também tenho algo a dizer. Falou em voz baixa, levantando a mão quando ele tentou interrompê-la. Não, agora quem fala sou eu. Você, meu querido, vai arrumar suas coisas agora mesmo e voltar para a casa da sua mãe. Se não quer ter filhos, nossos caminhos acabam aqui. Não perca seu tempo com desculpas ou insultos. Eu nem vou ouvir. Desde o início eu te disse que sonhava com uma família grande. Antes do casamento, você concordava comigo. Agora mudou de ideia. Tudo bem, é seu direito. Mas o meu é te mandar embora, já que é assim. Claro que Georgie não conseguiu sair com dignidade. Antes de ir, despejou um balde de ofensas sobre a amada esposa e, por fim, correu para a casa da mãe, dizendo a todos que não fora expulso, que saíra por causa do mau caráter dela. Vera ficou sozinha no apartamento. De repente, percebeu que respirava com mais leveza. Não sentia nem tristeza, nem raiva. Apenas a amarga consciência de que se iludira acreditando amar aquele homem. Agora entendia. Não era amor. Era apenas uma frágil imitação. Na ânsia de pegar o último trem, ela quase cometera o maior erro de sua vida. Não havia notícias do marido, e Vera começou a se preparar, aos poucos, para o divórcio. Já tinha reunido toda a documentação e até encontrado um bom advogado para representá-la no tribunal. Mas precisou mudar todos os planos ao receber uma notícia chocante de parentes distantes do interior. Pessoalmente, Vera não conhecia ninguém daquela família, mas sabia, por ouvir dizer, que não tinham a melhor reputação. E foi justamente essa família que, de repente, perdeu o pai e a mãe para uma doença que atingira os dois quase ao mesmo tempo. Embora não fossem pessoas exemplares, não à toa ninguém da parentela mantinha contato com eles, deixaram 3 filhos pequenos e uma herança considerável, que seria concedida ao parente que aceitasse assumir a tutela das crianças. A mãe de Vera contou a novidade apenas como curiosidade, sem imaginar o impacto. Mas para Vera, aquilo soou como um sinal do destino. A herança em si não lhe interessava. Seria apenas um bônus. O que realmente importava eram as crianças. Ela decidiu adotá-las. Não foi nada fácil, claro, mas depois de muita burocracia e paciência, conseguiu. Tornou-se tutora de 3 meninas, cada uma com 1 ano de diferença entre si. A mais velha tinha 6, e as outras vinham logo em seguida. O mais surpreendente é que as meninas eram encantadoras, doces, educadas e afetuosas. Chamavam-na de Tia Vera, e a aceitaram desde o primeiro dia, sem hesitação. Enquanto Vera corria atrás dos documentos, do outro lado da cidade, Georgie ouvia sua mãe de boca aberta. Ela lhe contava as últimas novidades da nora, destacando, claro, a parte sobre a herança e o valor envolvido. Ninguém sabia quem lhe dera tal informação, mas curiosamente ela não mencionou as crianças. Calculando que o divórcio agora seria desvantajoso para o filho, a mãe de George começou a convencê-lo a ir pedir perdão à esposa e propor uma reconciliação. E George, que não era bobo, ouviu o plano, fez algumas melhorias e foi até a casa de Vera.
Ela abriu a porta vestindo um avental, coberta de farinha dos pés à cabeça. Ele, com um sorriso forçado, lhe entregou um buquê de crisântemos colhidos pelo caminho e disse com voz melosa: Querida, eu pensei muito, conversei com minha mãe. Decidimos te dar mais uma chance. No fim das contas, tudo pode ser resolvido com diálogo. Filho, eu ainda não quero, mas você pode adotar um cachorrinho. É uma boa alternativa. Não me oponho a um cachorro. Vera se segurou para não bater a porta na cara dele. Apenas sorriu e respondeu: Eu também não sou contra um cachorro. As meninas, aliás, vão adorar ter um bichinho. O coração de George se encheu de esperança, mas só por alguns segundos. De repente, da cozinha, surgiram 3 meninas, igualmente cobertas de farinha, gritando em coro: A gente vai ter um cachorro! George empalideceu. Vera, quem são essas crianças? Por que tem tanta criança no nosso apartamento? Liga para os pais delas agora e manda virem buscar. Eu vim me reconciliar, mas esperava fazer isso. Em particular. Vera abraçou as meninas e pediu que voltassem para a cozinha, prometendo conversar sobre o cachorro mais tarde. Quando ficaram a sós, ela o encarou com calma. Primeiro, este apartamento não é nosso, é meu. Segundo, essas são minhas filhas, as 3. Elas moram comigo, e se você quiser voltar, vai ter que rever sua opinião sobre paternidade. Você está preparado para isso? George ficou boquiaberto. Você está mentindo. Para que eu mentiria? Respondeu ela serenamente. Eu as adotei. Pretendo criá-las e não me oponho à sua presença, mas será nos meus termos. Ela abriu a porta, esperando a reação dele. Como era previsível, George recuou. Deu alguns passos para trás, virou-se e correu para o elevador. Antes de as portas se fecharem, gritou: Nunca! Você é louca de se enfiar nisso por vontade própria. Pode dar entrada no divórcio. E foi exatamente o que ela fez. Ainda bem que tudo já estava pronto. Depois disso, Vera e as meninas adotaram um cachorro grande e peludo, e para que todos tivessem espaço suficiente, mudaram-se para uma casa maior. O antigo apartamento passou a ser alugado, e não havia mulher mais feliz no mundo do que Vera. Afinal, seu sonho finalmente havia se realizado. O que mais tocou o seu coração nesta história? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante. E não se esqueça, curta e inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras. Desejo um dia cheio de calor e emoção e nos vemos no próximo vídeo.